Boa tarde, começa agora o Boletim Informativo. Neste sábado, acontece o desfile das escolas de samba de Novo Hamburgo. 4 escolas vão passar pela Avenida Pedro Adams Filho, entre a Rua Largo Povo de Canelones e o Receptivo Turístico, que fica na Rua Lima e Silva. O desfile deste ano, que não tem caráter competitivo, acontece a partir das 8 horas da noite. Pela ordem, a primeira escola a desfilar será a Império da São Jorge, seguida pela Aí Vem os Marujos, Cruzeiro do Sul e, por último, a Portela do Sul, que começa à meia-noite. O evento acontece mesmo com chuva. O Encontro Nacional de Língua e Literatura busca discutir o letramento e a variação linguística. O evento está na 6ª edição e busca trazer temáticas que são pouco debatidas com os professores que estão fora do espaço da universidade. Confira agora mais informações. Entre os dias 4 e 6 de maio vai acontecer aqui na Fevale o 6º Encontro Nacional de Língua e Literatura. O Enali vai contar com muitas atividades e quem vai nos trazer mais informações é a professora coordenadora do curso, Rosemary Martins. Tudo bem, prof? Tudo bem. Então, comenta um pouquinho sobre, de uma forma geral, o que é o Enali. O Enali é um encontro que reúne pesquisadores e professores da área de língua portuguesa e língua estrangeira para discutir os avanços de pesquisas na área. E quem pode participar? Podem participar pesquisadores e professores e estudantes da área de língua, literatura, língua estrangeira e também pesquisadores e professores da área de cultura e de inclusão. Conta um pouquinho qual a programação do evento. Nós vamos ter 3 grandes palestras e vamos ter também simpósios e comunicações. E que contribuições que o evento vai trazer para quem participar? Bem, nós vamos ter discussões sobre letramento, aquisição de língua materna, aquisição de língua estrangeira e também sobre cultura, leitura, inclusão, entre outras, ensino de línguas, por exemplo. E por fim, então, qual que é a importância de participar do Enali? É sempre importante participar de um evento, porque nesses eventos se discutem as pesquisas mais recentes da área e também é um momento para se colocar as dúvidas que se tem, né, na escola sobre metodologias de ensino ou sobre as práticas docentes em geral. Né? Certo, então, prof, muito obrigada pelas informações. Obrigada. E quem se interessou e gostaria de fazer a inscrição, é só acessar fevale.br/enali. Eu sou Giovana Brizola, para a TV Fevale. E como hoje é feriado de Tiradentes, nada melhor que conhecer um pouco a história do mártir da Inconfidência Mineira. Joaquim José da Silva Xavier morreu na forca em 21 de abril de 1792 e seu nome até hoje é lembrado como símbolo de resistência. E para comentar um pouco sobre este importante personagem da história do Brasil, está conosco aqui no estúdio o professor do curso de Direito da Universidade Fevale, Dailor dos Santos. Professor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Felipe, tudo bem. Qual a importância, então, do personagem de Tiradentes para a construção da história do Brasil? Felipe, como tu bem mencionou na tua introdução ao tema, ele é considerado o mártir da nossa independência, não é? Há toda uma série de construção histórica em relação a ele que beira quase a uma ideia mítica. O Tiradentes como alguém vocacionado a essa libertação do Brasil e como alguém direcionado a nos libertar do jugo da coroa portuguesa, quando na verdade não foi apenas isso, não é? Havia e há ainda alguns pontos a esclarecer a respeito da história do Tiradentes, não é? Mas o fato é que ele traz consigo, e o importante é observar, que há essa pretensa e que acabou não se concretizando em Confidência Mineira, não é? Surge conjuntamente no mesmo ano da Revolução Francesa, 1789, muito próxima à Revolução Americana, que configurou a Federação Norte-Americana, os Estados Unidos da América, não é? E isso acaba repercutindo no mesmo ideário na repercussão de Tiradentes. Claro que houve uma série de contrariedade do Tiradentes, do seu grupo, com o modo como a coroa portuguesa tratava as Minas Gerais. Não é a questão da derrama, por exemplo, em que havia a obrigatoriedade, a imposição de que fosse complementado o ouro, não é, dentro de uma medida específica, porque acreditava a coroa portuguesa que havia o crime de contrabando ou descaminho cometido ali, sem compreender que havia, na verdade, o quase esgotamento das minas de ouro. Havia, então, toda uma conjuntura histórica a justificar essa postura do Tiradentes e essa construção que ele acabou efetuando. Eu situaria no plano da história como o representante iluminista dentro do nosso país, não é? Embora tenha sido ele a vítima, e nós estamos comemorando neste dia de abril, não é? Justamente não a Inconfidência Mineira em si, e sim a execução do Tiradentes,
que isso também é importante que fique posto, não? E qual o principal legado que o senhor acredita que o Tiradentes deixa para os dias de hoje? Essa pergunta é extremamente importante, Felipe. No seguinte sentido, hoje nós nos deparamos com uma série de desafios no que se refere à liberdade. E talvez o Tiradentes, mais do que a figura buscada pela República para justificar o Estado brasileiro, tenha sido o grande patrono, se é que assim pode se dizer, não é, da ideia de liberdade, esse valor que nos é tão caro, tão precioso e ao mesmo tempo de tão difícil defesa, de tão difícil afirmação. Basta que a gente pegue como exemplo a situação, e fugindo um pouco do Brasil, sem que isso não nos afete, claro que nos afeta, mas fugindo um pouco, a questão, por exemplo, dos refugiados. Não é? Nós temos uma dificuldade de lidar com a figura do outro. Talvez não à toa, mas e isso talvez seja um dado curioso, a data comemorativa e alusiva a Tiradentes esteja muito próxima do Dia do Índio. Não é? Outro que passa despercebido no nosso debate, porque nos é difícil entender a sua dinâmica e nos colocarmos no lugar do outro para estabelecer esse debate em torno da liberdade. O Tiradentes, ele maximiza, ele leva a um grau elevado, como não tivemos antes na história política, não é? E por isso ele se torna essa espécie de mito da independência, mito da própria república, não é? A ideia de liberdade, com todos os derivativos que isso pode representar e que o direito hoje em dia se debruça e sobre o qual o direito hoje em dia tenta formar diversos entendimentos de um modo não tão pacífico e não tão fácil, não é? E muito se fala hoje em crise dos poderes, crise institucional. O senhor acredita que existe um paralelo entre aquela situação vivida por ele lá no século XVIII e vivido agora no país? É outro paralelo importante de se traçar. Me parece que sim, nem é preciso a gente falar em crise do Estado, porque acho que isso já perambula no senso comum. Nós vivemos uma crise de Estado e parece que justamente agora, e talvez só a única diferença esteja num outro ponto, agora já não trata mais de um jugo de um Estado colônia, não é da colônia a um Estado metrópole, enfim, não se trata mais dessa submissão, e sim de uma crise do próprio Estado, da noção dos seus poderes. Um legislativo que muitas vezes parece não desempenhar as suas funções, um executivo que muitas vezes parece letárgico naquilo que deveria fazer e não faz, e um judiciário que por vezes parece assumir um protagonismo que na verdade não deveria competir a ele. Eu costumo dizer em sala de aula que quando nós precisamos do judiciário para fazer às vezes do legislativo ou do executivo, é porque alguma doença muito grave se instaurou no seio da República, não é? É porque a República parece não dar conta pelos seus poderes dos problemas que nós efetivamente temos. Basta ver a crise de Estado, no caso federal, com a questão do poder legislativo e a Operação Lava Jato, as suas repercussões. Basta ver a questão atinente à tributação. Não há quem não reclame da carga tributária. Talvez fosse necessário compreender uma reforma tributária e de Estado para dar conta desse dilema, o que se aproxima muito do que Tiradentes e o seu ideário burguês naquela época tentou debater e tentou atacar. E também temos um grave problema no Poder Judiciário quando ele busca conduzir por meio de políticas judiciais, e o judiciário não deveria se prestar apenas a esse fim, o rumo da República Brasileira. Então me parece que, respeitadas as peculiaridades de cada momento histórico, nós temos sim um elo de ligação entre o que o Tiradentes buscou combater e o que hoje nós temos como desafio a encarar. Não é? É um desafio grave, não só no plano da liberdade, como no próprio plano de constituição do Estado. Que Estado nós queremos? Que Estado é necessário para levar adiante o nosso projeto de vida comum, de vida social. Essa talvez seja a grande tônica do nosso questionamento e nós parecemos ainda incapazes de compreender bem essa dinâmica. Tá certo, professor. Muito obrigado. E o Boletim Informativo fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira. Para você, um bom feriado e até mais.